Então, quarta foi nosso último dia de conteúdo, e aí a gente combinou de hoje fazer uma revisão, né? Acredito que vocês já visitaram aí a prova. Algum de vocês já fez a prova? Sim, professora. Inclusive, falta só uma questão para me fazer, porque eu não entendi a questão. E você, Eu João só dei Vitor? uma lida até agora, professor. Ainda não fiz, não. Joia. Então, vamos fazer uma revisão. Na verdade, não é uma revisão, não gosto nem de chamar de revisão. Eu vou passar pelos pontos que a gente viu, a gente vai relembrar tudo que falou e eu vou falar um pouco para que serve, né, tudo isso e verificar até junto com vocês o que é que vocês o que é que vocês podem aplicar na vida de vocês, certo? Érica, se você quiser tirar a dúvida quando eu terminar, aí fica à vontade, tá? Para não ter que esperar para a próxima quarta. Eu já posso tirar essa dúvida, tá bom? Então, bora lá, gente. Nosso primeiro assunto, e aí se vocês quiserem que eu fique mais um tempo com determinado assunto, ou se linkar aí com alguma questão, né? Eu vou tentar sempre linkar o que eu tô falando já com as questões, tá certo? Então, a gente começou a nossa... Só uma coisa, né? É porque quando a senhora enviou a mensagem lá no grupo, a senhora não colocou o link. Aí talvez ainda tenha alguém esperando para... Será? É o mesmo link de sempre, mas deixa eu botar. Pode alguém estar esperando ainda. Eu sempre pelo menos marco, né? Sempre a senhora marca a mensagem do link. Marquei aqui. Obrigada, João Vitor. Eu acho que eu botei até botei na descrição do grupo, que às vezes a pessoa apaga, né? Limpa ali as mensagens, mas fica na descrição do grupo. Eu não mudo o link, não. Sempre que eu dou aula é o mesmo, desde o comecinho. Obrigada, João Vitor. Então, vamos lá. A gente começou a disciplina falando sobre contabilidade, né? A gente falou o que era uma contabilidade, o que era, para que ela servia, né? E aí a gente falou da contabilidade de modo geral, sendo a contabilidade a ciência que registra, que apura, né, que gera as demonstrações de resultado. Em seguida, a gente falou sobre contabilidade gerencial e contabilidade de custos, que é exatamente esse olhar, esse foco que a gente dá aqui na nossa disciplina, né, a contabilidade de custos. Ela é aquela parte que exatamente vai analisar todos os custos, despesas, todas as entradas, saídas, no quesito quando eu coloco uma lupa especificamente nos meus custos da empresa. Lembrando que a gente aprendeu algumas nomenclaturas para a gente diferenciar o que são os custos, o que são as despesas, e a gente mais na frente poder chegar na formação do preço do produto, né? Aí a gente falou da contabilidade de custos, lembrando que a contabilidade de custos, ela tem um olhar muito, bom dia, Paulo Vitor, muito dentro de indústria, né, uma parte da teoria que ela foi desenvolvida por uma demanda da indústria. Então, a gente escuta muito exemplos de fábricas, de indústrias, de equipamentos, né, que às vezes a gente precisa adequar para a nossa realidade, especialmente se alguém tratar de serviços, mas nem sempre fica tão simples de relacionar, né, porque a gente vê lá no exemplo do livro, ele fala de uma fábrica, ele fala de um equipamento, ele fala de uma mão de obra, e não tem, Eric, mas não tem, é porque ela foi fundada, ela foi escrita mesmo para sanar a indústria americana que estava surgindo mais forte na época, quando se passou de um mecanismo de produção mais manual para um mecanismo de produção mais fabril, então ela foi criada mesmo pela indústria, então por isso que nos livros sempre você vê falando de indústria, e aí na nossa disciplina a gente faz uma aplicação aos serviços, uma aplicação ao que não é indústria, porque a gente tem uma realidade, né, no Ceará, a gente tem 80% do nosso PIB é serviço, então a gente tem sim esse ramo aí muito forte, e aí isso faz parte da nossa realidade, então a gente vê esses exemplos e a gente tentou alocar, onde a gente começou a aprender, né, essa contabilidade de custos, para uma aplicação de contabilidade gerencial. Então, a contabilidade gerencial, ela é tratada como algo que eu vou tomar decisões, então eu faço uso de dados para tomar decisões, a gente pega aquelas informações, né, ou pega aqueles números, aqueles dados
que às vezes eles eram soltos, eles eram descasados, ou eles não mostravam uma frequência em um período de tempo, e aí a gente vai colocando sentido a eles, a gente vai mostrando que eu olhar um faturamento isolado, ele não faz tanto sentido, mas eu olhar o custo em relação ao meu faturamento, ele vai mostrar se faz mais sentido. De repente eu consegui manter o faturamento do ano passado para esse, mas esse ano eu diminui custos, isso foi positivo, né? Então a gente olha que só um dado isolado, ele não tem tanta aquela aplicação, e aí a gente passa para a contabilidade gerencial, que a contabilidade gerencial é aquela que eu tomo decisões, onde eu decido, esse ano foi positivo, então eu vou continuar com essas medidas, eu vou retirar as medidas anteriores, e eu vou decidindo e definindo o rumo da minha empresa. Aí a gente avançou no conteúdo, onde a gente foi entrando na contabilidade de custos, né, que essa contabilidade de custos, ela é o maior olhar da nossa disciplina, mas lembrando que ela serve para a tomada de decisão. Então, a gente fala em contabilidade de custos, mas a gente usa para a contabilidade gerencial, certo? E aí a gente pegou esse olhar onde a gente foi aprendendo algumas nomenclaturas. A gente aprendeu custo, despesa, tem uma questãozinha lá com 4 nomenclaturas, super simples, gente. Custo, vocês vão só linkar, né? Tem o conceito de um lado e as nomenclaturas de outro. Aí vocês vão numerar e marcar a ordem da questão, certo? O item correto, super simples. Então, a gente viu custos, gastos, despesas, investimentos, perda, que mais? Desembolso, desperdício, e começamos a discutir um pouco o que é que isso ia vir impactar mais na frente, né? Então, a gente viu que custo é tudo aquilo que faz parte do processo produtivo, e despesa é tudo aquilo que não faz parte do processo produtivo. Ele é um gasto realizado para eu gerar uma receita, né, mas ele não é algo do processo em si produtivo. A gente viu que perda, por exemplo, é algo que Professor, não faz... Oi, Eric. Essa definição aí é de despesa, né? Custo é algo que faz parte do processo produtivo. Isso. E despesa não faz parte do processo produtivo. Ok. Ele é um gasto, lembrando que gasto também tem lá na prova, para vocês marcarem, né? Mas ele é um gasto que ele é voltado para gerar receita, tá? Eu faço aquele gasto, por exemplo, eu vou fazer uma propaganda, não faz parte da minha fábrica a propaganda, mas é um gasto que eu vou utilizar e que ele vai gerar uma receita, porque eu vou trazer venda para a minha empresa, né? E aí a gente viu perda, desperdício, onde perda é aquilo que ele não faz parte do meu processo produtivo, é algo que eu não consigo sequer prever, né? Uma catástrofe, algo que acontece, sei lá, uma enchente, um incêndio, ou algo que estragou, mas que não faz parte daquele processo meu produtivo. Enquanto que o desperdício é aquilo que já faz parte, por exemplo, em um corte, em uma fábrica de roupas, eu sempre tenho vou chamar de perda, porque aí eu não estou usando o termo contábil, eu tenho uma perdazinha do tecido que eu não consigo utilizar. Dentro da contabilidade, a gente chama isso de desperdício. Por quê? Porque isso faz parte do meu processo produtivo, né? E aí o nosso desafio não é só a gente saber a nomenclatura e diferenciar, é a gente saber, dentro dessa nomenclatura, por exemplo, que eu tenho um recorrente, bom dia, Raimundo, se eu tenho recorrente esse desperdício, o que é que eu posso fazer, que medidas gerenciais eu posso fazer para que eu diminua esse meu desperdício, né? Será que eu posso aproveitar esse desperdício? Será que eu posso trocar a máquina? Será que eu posso trocar o produto? E por aí vai. Então, a gente vai utilizando, né? Eu estou tentando linkar para que vocês entendam a contabilidade de custos, lá aprendi os termos, aprendi a calcular, e aí eu vou linkar isso em uma tomada de decisão, né? Às vezes a decisão eu vou ter um outro produto, eu vou pegar essas sobras e vou fazer tapetes, vou pegar essas sobras e vou criar um novo modelo, aí decisão gerencial, isso. Aí a gente evoluiu nessas nomenclaturas e a gente ficou fixado mais nas nomenclaturas de custos. Custos diretos, indiretos, fixos e variáveis, né? Até porque a gente está estudando essa contabilidade de custos. Custos diretos são aqueles que são diretamente aplicados no produto. Indireto, aquele que indiretamente é aplicado no produto. Mas como assim? O diretamente aplicado no produto é aquele que eu consigo
calcular o valor deles dentro do produto. E o indireto é aquele que eu preciso de algum critério de rateio, né? Aí é um outro assunto que a gente também falou, onde eu sei que se eu tenho custos indiretos e eu preciso rateá-los dentro do produto, eu preciso criar critérios, né? Eu dei até um exemplo, lembro, na sala de aula, por exemplo, se a gente ganhar remunerações diferentes e a gente dividir o valor, sei lá, de um aluguel, a gente divide aqui o aluguel e cada um ganha um valor diferente. Eu posso calcular esse pagamento de acordo com quanto cada um ganha. Quem ganha mais pode contribuir mais, quem ganha menos pode contribuir menos, e por aí vai. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou tentando fazer um rateio que fique mais justo. E é isso o critério de rateio. O desafio não é a gente saber aquela forma. Vocês fizeram até um trabalho na V1, onde vocês ficaram fazendo rateio, lembra? Não valeu ponto não, mas a gente fez em sala de aula. E aí teve eu fiz em sala de aula, e aí eu disse, agora vocês vão criar os critérios e vão fazer. E aí vocês fizeram e dá valores errados, diferentes, não errados, diferentes quando eu mudo os critérios. Então, o desafio não é só na contabilidade de custo, descobrir qual é o valor para cada. O desafio é a contabilidade de custos, escolher um critério correto, escolher um critério justo e que não prejudique nenhum outro, né, produto. Então, eu posso, eu adoro esse produto, porque a gente fabrica desde que fundou a empresa, então eu vou ratear menos indiretos para ele. Não posso fazer isso, tem que ter esse cuidado. Então, para isso, existem os custos indiretos serem rateados por critérios, que esses critérios precisam ser revisados, precisam ser aprovados e precisam ser acompanhados, né? Então, os custos indiretos são aqueles que são, por exemplo, o aluguel, aquela mão de obra que é fixa, não é diretamente calculada de acordo com o produto, né? E aí, eu preciso ratear de acordo com algum critério que eu criei, né? Os critérios precisam ser criativos, podem ser até relacionados com a venda, podem ser relacionados com a margem de contribuição, se eu consigo ter um preço definido pelo mercado. Eu pego a margem, o que tem maior margem, eu posso colocar maior rateio de custos indiretos, e eu vou tentando ser menos prejudicial ao meu produto, porque às vezes eu posso acabar colocando custos demais naquele produto, e eu posso acabar matando a existência daquele produto, né? Então, outro ponto que a gente foi avançando foi os custos fixos e variáveis, né? Os variáveis, a gente percebeu que é aquele que varia com a quantidade produzida, e os variáveis unitários são aqueles que eu uso a cada unidade, então eles são iguais, né, por unidade. Mas os fixos, eles são fixos para o todo, mas os fixos unitários são os fixos divididos pelas unidades. Então, eu tenho, sim, uma redução desses fixos unitários quando eu aumento o meu volume de produção. Isso é uma inteligência utilizada por muitas fábricas. Por exemplo, China, ela utiliza isso, ela expande, claro que ela tem uma produtividade muito alta, o custo variável dela é o mais baixo possível, mas ele tem um limite, e ela expande o volume de produção o mais alto possível para que aquele custo fixo ele seja diluído, ele seja quase zero, né? Aquele custo fixo unitário por unidade, eu tenho um custo fixo daquele meu aluguel. Se eu produzo muito, eu vou ter aquilo diluído. Aí a gente evoluiu e falou dos critérios, dos métodos de custeio. Lembrando que isso tudo tem slides de apoio, né? Se vocês tiverem dúvida, me pergunta que eu indico onde é que estão, tá bom? E também naquela planilha de planejamento de aulas, eu indico qual livro vocês podem procurar online, para se alguém tiver dificuldade por conta do livro físico que a gente não está podendo pegar, né? Então, a gente falou depois dos critérios de rateio, eu acabei de falar outro, custeio, métodos de custeio. O método de custeio é esse formato onde eu digo que o meu produto custa quanto. Aí eu tenho um que é absorção, tenho outro que é variável. No custeio por absorção, eu estou dizendo que o custo do meu produto vendido, aquele item lá da DRE, espero que vocês saiam já dominando o DRE, porque a gente já teve 2 disciplinas que a gente falou de DRE, né? Uma lá com contabilidade mais gerencial mais básica, e agora contabilidade de custo, e a gente usa sempre DRE. Por quê? Porque ali é o final da decisão da gente. Então,
eu tenho lá no meu custo do produto vendido, né, aquelas primeiras linhas ali da DRE, duas formas de calcular, duas que a gente falou aqui, né, mas tem outras, tem ABC, tem outras. Então, a gente viu que eu posso calcular por custeio por absorção e custeio variável. Como é o custeio por absorção? Eu vou absorver nos produtos todos os custos, diretos e indiretos. Tem questãozinha de prova também falando dos custeios. Se eu não me engano, tem uma que diz qual método e vocês precisam fazer. Gente, se o método é absorção, eu preciso pegar os custos variáveis e colocar no produto. Se eu disser o seguinte, para eu produzir esse chapéu aqui, eu gasto R$3 de custo variável, R$3 vai ser sempre R$3 dentro de custo variável dele. Mas se eu tenho custos fixos, e os meus custos fixos precisam ser alocados dentro do produto, eu vou pegar, como é que eu vou alocar dentro do produto? Eu vou pegar tudo que eu fabriquei, se eu disser para vocês, a gente fabrica por mês 1.000 chapéus. Aí eu vou pegar os meus custos fixos, vou dividir por 1.000, e lá no custo do produto vendido, eu vou colocar os que foram vendidos. Por exemplo, eu fabriquei 1.000, mas eu só vendi 500. Então, o meu custo do produto unitário, ele vai ser o variável, que eu já sabia, e o fixo. O que foi o fixo? Foi esses custos, vamos supor, o aluguel da minha fábrica. O aluguel dividido pelas 1.000 unidades de chapéu, certo? Descobri que dá R$3 também. Então, é R$3 de variável e R$3 de fixo. O meu custo do produto unitário ficou 6, 3 mais 3, 6. Aí, como é que eu calculo o custo do produto vendido? Eu multiplico 6, que é o custo unitário, pela quantidade que eu vendi. Se eu disse que eu vendi 500, então 500 vezes 6, custo do produto vendido. E cadê o restante, os 3 vezes 500 do custo fixo? Tá lá no meu estoque. Certo? A gente também falou do custeio variável. Gente, o ritmo tá bom. Se não tiver vocês dúvida, falem aí, tá? Eu tô com um chatzinho aqui olhando, podem falar ou abrir o áudio que eu tô ligada aqui. O custeio variável é aquele em que esse custo do produto unitário, ele é só o R$3 variável. Essa parte do fixo, ele vai entrar na DRE como custos operacionais. Na verdade, ele bota lá despesas operacionais. Porque ele considera assim, se eu botar para o meu estoque e no próximo mês eu vou colocar essa despesa aqui, esse gasto aqui, eu estou dizendo que... Bom dia, filha. Eu estou dizendo que esse gasto aconteceu esse mês. E financeiramente falando, no meu fluxo de caixa, ele aconteceu mês passado, eu já paguei aquilo ali, né? Então, gerencialmente falando, é muito comum a gente utilizar o custeio variável, mesmo que a nossa DRE entregue lá para a Receita, ela tem que ser o custeio por absorção, certo? Então, a gente escolhe qual utiliza, e gerencialmente falando, é muito interessante a gente ter, por exemplo, o volume de venda menos o preço variável, para a gente entender o nosso penúltimo assunto, mas na verdade foi o antepenúltimo, que foi margem de contribuição. Então, eu tenho o preço, eu tenho quanto foi de custo variável, despesa variável, e sobrou algo que vai servir para eu pagar fixo e para eu gerar lucro, certo? O nome disso é margem de contribuição. Tem duas questões na prova sobre margem de contribuição. Uma vocês chegam a calcular, se eu não me engano. Eu digo se eu não me engano porque eu não sei exatamente decorado, né? Mas claro que quando eu elaborei a prova, no dia que eu elaborei, eu saberia responder com mais certeza. E tem uma teórica, tem uma até que é a seção razão, aquela que tem uma frasezinha, tem um porquê e tem outra frasezinha, né? Isso vai tratar sobre o que é a margem de contribuição. E depois você se preocupa em calcular, tá? Então, se entendam, primeiro, a margem de contribuição é o valor que resta, já estou respondendo a questão da seção razão, é o valor que resta do meu preço ou da minha venda quando eu tiro tudo que é variável. Ou seja, tudo que ficou serve para eu pagar os fixos e gerar lucro. Isso é margem de contribuição, vocês vão calcular, e as duas questões são simples de fazer, que foi um assunto que a gente debateu bastante. Mas, aí vou para o nosso penúltimo assunto. Se eu disser que a margem de contribuição, ela foi toda consumida, ela foi toda consumida por
custos fixos, né? O que sobrou ali, tirei os variáveis, sobrou margem de contribuição. Isso que sobrou, eu só paguei os fixos, não gerei lucro. Eu descobri o ponto de equilíbrio, tá? Nosso penúltimo assunto, porque o último foi formação de preço. Então, o ponto de equilíbrio é aquele momento em que ninguém ganha, mas ninguém perde. É um momento muito buscado agora na crise, né? Inclusive os preços, eu comentei com vocês na aula passada, os preços modificaram muito para que as empresas atingissem realmente aquele ponto de equilíbrio, né, de forma que eu consiga pagar minhas contas, sobreviva, e depois a gente pensa na estratégia de crescimento, de retomada, mas agora a estratégia é de sobrevivência. Então, o que está acontecendo? Eu atinjo um ponto onde eu paguei tudo que é variável e o que sobrou eu pago tudo que é fixo, e zerou, tá? Ou seja, a margem de contribuição de cada unidade, ela foi utilizada para ir pagando os meus custos fixos. Então, como é a fórmula? Se eu pegar o meu, tem nos slides, tá? Tem um slide que o nome é margem de contribuição, ele começa com margem de contribuição, ele termina com ponto de equilíbrio. Beleza, Raimundo, olha onde a gente parou, depois você assiste. A gente já está no penúltimo assunto. Então, a margem de contribuição, se ela é toda consumida com meus custos fixos, eu estou dizendo que eu vou pegar os custos fixos e eu vou zerar essa margem, eu não vou gerar lucro, eu atingir o ponto de equilíbrio. Então, se eu pegar o meu custo fixo e eu dividir pela minha margem de contribuição, eu estou descobrindo o meu ponto de equilíbrio. Se eu dividir pelo número de unidades, eu estou descobrindo se eu descobrir pelo valor da margem, eu estou descobrindo o meu número de unidades. Se eu cuidado para não confundir valor da margem e quantidade de unidades vendidas, certo? Porque quando eu uso valor, eu encontro quantidade de unidades vendidas. Quando eu uso a porcentagem da margem, aí eu descubro o valor que eu preciso vender. Tem uma questão da margem que calcula o ponto de equilíbrio operacional e global. Operacional é aquele que eu pago todos os custos operacionais, e global é aquele que eu pago os operacionais mais os financeiros. Vocês vão somar esses dois, que a questão diz, vão pegar isso e vão dividir pelo valor da margem. E vocês vão descobrir lá qual seria o faturamento ou qual seria o número de unidades, né? Se eu dividir pela margem, eu descubro unidades. Se eu dividir pela taxa da margem, eu descubro o faturamento, certo? E o último assunto, né, que foi sobre formação de preço, onde a gente ficou aí, eu acho que umas 5 aulas falando, não sei se eu estou enganada, sobre formação de preço, onde a gente começou aquela atividade que eu pedi para vocês pesquisarem 2 meios de venda, 2 canais de venda de um mesmo produto, né, poderia ser o mesmo idêntico, ou poderia ser um similar, por exemplo, eu falar de tênis e eu usar a mesma marca, sim, canais que têm preço diferente, ou vocês poderiam usar tênis, que eu tenho um tênis muito mais barato e um tênis muito mais caro, o que leva a essa formação de preço, para depois, a gente falou de estratégia de precificação, a gente falou de 5, a estratégia que todo mundo tem que ter, onde eu determino quais são os custos, coloco o markup, tá? Markup é aquele valor que eu coloco em cima dos custos, certo? A porcentagem. Segunda estratégia, não tem essa ordem não, tá? E vocês podem achar fontes com outras estratégias. Segunda estratégia é estratégia de competição, né? Eu vou mexer nos meus preços toda vez que a minha concorrência mexe. Terceira estratégia onde eu tenho alterações de preço muito forte, pode ser sazonal, pode ser uma intenção de eu tirar aquele produto, pode ser o que eu quero mostrar daquele produto, né, mas muitos fazem isso, e pode combinar todas essas estratégias, tá? E eu lembro que eu citei o exemplo das empresas de moda que trabalham com confecção, com virada de coleção, quando vira a coleção, elas mudam o preço muito baixo da coleção anterior, né, e outro estratégia, eu tô lembrando já da última, que é a combo, né, a estratégia de precificação combo, onde eu posso, e a de entrada no mercado. O combo eu vou juntar vários, eu sei que se você vai viajar, você também vai adquirir um hotel, e você talvez vai adquirir um aluguel de carro, eu sei que se você vai comprar um tênis, você faz esportes, então você talvez pode comprar essa blusa, e aí eu vou montando esse combo e tentando te mostrar que isso é mais barato. Né, se eu vou te vender um almoço, eu também vou tentar te vender uma sobremesa, uma bebida, e eu já faço esse combo de forma que fica mais barato, né? E
A outra estratégia que eu estava esquecendo era a de entrada no mercado. Pode fazer um combinado dessas estratégias todas, claro. Você usa uma, não quer dizer que elimina a outra, não. Né? A teoria só estuda sobre elas para a gente identificar e fazer essa decisão da estratégia de forma assertiva. Não é assim. O Eric está lançando um produto e ele vai botar o preço aleatoriamente. Ele pode estudar quais são as estratégias existentes, quais são as oportunidades que ele pode criar dessas estratégias, e aí vai tomando a decisão dele, né? Então, nas estratégias de precificação, a gente tem também essa que eu vou entrar no mercado. Então, no momento que eu estou entrando, eu posso mexer o meu preço. E a gente citou também aqui alguns exemplos, né? De gente que até zera no começo, deixa você degustar ali 3 meses, depois ele começa a cobrar. Né? Então, isso é uma estratégia de penetração ou estratégia de entrada, certo? E a gente trouxe depois alguns artigos do Sebrae que fazem a fórmula do preço, tem uma questãozinha da prova que pede para vocês calcularem o preço, onde eu digo a porcentagem de custos, de despesas, de lucro. Vocês vão usar essa fórmula, é o primeiro artigo do Sebrae, tem essa fórmula, primeira página, tá? Então, a gente fechou com esses artigos do Sebrae, que eles fecham mesmo, assim, essa precificação. Eles falam da fórmula, eles falam do posicionamento, eles falam da parte social, eles falam da... O que mais? Falam da questão da concorrência, falam da questão de eu observar os meus valores de custos, falam todos os aspectos que são relevantes, os custos fixos, falam a questão tributária, né, falam todas as questões que são relevantes mesmo na precificação. Lembrando que a gente precisa estudar esse preço, analisar, decidir, e precisa ir lá no mercado conferir se ele está funcionando, né? Era isso, de revisão. O que vocês têm de dúvidas? Professor, Oi. Quando o meu custo unitário diminui, ele afeta o meu ponto de equilíbrio, não é isso? Seu custo unitário diminui, sim. Custo variável. Custo Variável, se o teu preço mantém constante, sim. Por exemplo, se ele demanda em alta, o meu ponto de equilíbrio, ele diretamente influencia, aumentando também, né? Imagina, Eric, que, já sei a questão que tu tá, imagina que eu tenho um preço, e aí eu consegui trocar uma máquina, o meu preço é o mesmo, tá? Eu consegui trocar uma máquina, vou aqui pro meu chapéu. Lembra que o custo variável desse chapéu era 3? Sim. Eu consegui baixar esse custo variável para 1, por uma máquina que eu troquei, que ela faz isso aqui mais rápido. Aí o meu preço continua o mesmo. O que aconteceu com a minha margem? Peraí. Diminuiu? Não. A margem faz o raciocínio com calma, não tem pressa para responder. O meu preço é o mesmo e o meu custo baixou. Custo variável. A margem então vai ser maior. Vai ser maior. Isso, vai ser maior. Se ela é maior, o ponto de equilíbrio mantém constante? Ou eu preciso vender menos chapéus para pagar o aluguel da minha fábrica? Acho que menos chapéu, né? Isso mesmo. Ele vai alterar. Essa relação que é a tomada de decisão, o gerencial, que vocês precisam saber. Você precisa entender o que impacto isso vai gerar lá na tua fábrica, que na prática a gente aprende. Entendeu? Entendi. É isso. Pronto, outra dúvida que eu tenho é sobre aquela de ponto de equilíbrio. Eu queria saber onde eu diminuo a questão da depreciação, se é no custo operacional ou no custo financeiro. Por que tu vai diminuir a depreciação? Cuidado que pode ter informação só para constar, para saber se tu sabe mesmo para que ela serve. Lembra que a fórmula do ponto de equilíbrio, ela vai utilizar a margem de contribuição e ela vai usar os custos fixos operacionais. Se a depreciação é dentro do custo fixo, esquece que ela está lá separada. Tá? Entendeu. E no caso, ele tá só especificando... Especificou. Entendi. Então, no caso... É uma pegadinha. Então, no caso, o custo operacional não muda, é 25 no caso. O custo operacional está lá dito. Aí o custo total você vai somar com as despesas financeiras que está lá dito também. Acho que é 5, né? É 5 mil. Pronto. Aí no caso, se for... Esse aí é o global, né? Que você tem que somar 25 mais 5. Mas se for só o
operacional, é o Isso. operacional e o global. Aí É você porque eu coloca... tenho um ponto de equilíbrio financeiro, onde eu considero o seguinte: a depreciação não é um desembolso que eu faço, eu já Ah, fiz, entendeu? entendi. Mas não é o que a gente está usando, a gente está usando o contábil. Na contabilidade, ele vai entrar como uma despesa que ele vai acontecer naquele período, entende? Professora, e Oi. sobre questão de despesas variáveis, ele soma com os custos variáveis, não? Para descobrir a margem de contribuição, sim. Sim, né? Você soma os Sim. dois, no caso, né? Que a margem de contribuição também já aceito, mudou de questão, né? O Não, preço não, tá na mesma questão. tá na mesma? Uhum. O preço ou a margem de contribuição é o preço menos tudo que é variável, que é custo Ah, e despesa. Só despesa. que essa despesa pode ser um imposto que eu pago na venda, pode ser uma comissão que eu pago, entende? O preço menos variáveis, certo? Isso. Ok. Que, é Lembra que os variáveis. que eu descubro a margem, né? Isso. Ah, Isso entendi. Agora mesmo, eu é. entendi. Tá afiado, gostei. As Aí, dúvidas isso são as aí... dúvidas mesmo que é para surgir na questão, quando você fosse estudar ou me perguntar, você iria encontrar. Ok. E o global, eu somaria os custos operacionais e os financeiros e, dividia pelo a margem de contribuição também, né? Isso, Que é por isso, unidades que eu quero, né? isso. Ah, entendi, ok. Se a unidade divide pelo valor da margem, pronto. Ok, certo. O que mais? Acho que por hora só isso mesmo. Olha só, e os demais? Paulo Vitor e João Vitor. Então, posso fazer a chamada, gente? Se vocês tiverem dúvida, escrevam Professora, aqui. Oi. tudo certo também, eu ainda não comecei ainda. Tá, qualquer coisa vocês me chamam no WhatsApp, que vocês sabem que eu respondo sempre que dá. Se forem mandar dúvida no WhatsApp, já manda a foto da questão, tá? Bora lá. Hoje a chamada não dá trabalho. É o Eric, João Vitor e Paulo Vitor e o Raimundo, né? Beleza, gente. Bom dia, ótima semana para vocês. Espero aí ver um monte de ideias. Quarta-feira eu conecto aqui, mais para tirar dúvida, tá bom? Se houver, mas fiquem tranquilos sobre conteúdo. A gente terminou, foi um prazer estar com vocês aqui nessas cedinho de manhã. Obrigada aí pela parceria, pela confiança. Acho que foi um semestre mais desafiador para todos nós, né? Eu que Mas agradeço, acho que a professor. gente, Eric, obrigada. Acho que a gente conseguiu superar super bem, né? Assim, eu vou dar um feedback meu aqui sobre a minha opinião. Assim, foi um desafio, que nem você tá falando, foi um grande desafio pra gente, mas foi uma questão de adaptação, né, que a gente teve que passar, porque, assim, eu gostaria de ter sido presencial, mas claro, porque não teve como, mas eu acho que presencial, eu acho que você tem um aproveitamento melhor, bem melhor, eu acho. Não foi uma vontade nossa, né, ir para o online. Mas Exatamente. avaliando assim, a gente teve que ir para o online, né? A gente E imagina tipo se a gente tivesse assim, parado e perdido o semestre, não seria não. e eu acho que assim foi aproveitado, porque assim, a gente não tinha planejado nada, foi de uma hora para outra, e a gente não perdeu o foco muito e viu tudo que era para ver no semestre, né? Isso foi o mais interessante. Que bom, Eric, mas foi um grande desafio, assim, o lado de cá, né, como professora, Uhum, todos os professores, a gente teve que trabalhar muito, ainda tá, né, agora exatamente. essa semana é uma semana bem puxada, que é de prova e tudo, a gente Uhum. aumentou o formato dos trabalhos, então demandou mais da gente, e ao mesmo tempo a gente também estava se adaptando como vocês, né, nem todos os professores dominam as ferramentas, eu tive que estudar essas ferramentas que a gente está usando, nem todos os professores têm uma boa conexão, têm uma boa câmera, têm um local na sua casa para dar aula. Então, isso tudo foi sendo desafio, né? Nem todo mundo tem uma didática, a gente foi aprendendo, mas eu acho que eu sou muito grata aos alunos que eu tive esse semestre, né? Vou falar que vocês três estão ouvindo, mas eu sou grata a todos que eu acho que deu muito trabalho, né? Inclusive, eu adoeci no meio, tive família doente, perdi gente, aí vai aumentando o desafio da gente, né? Mas a gente, vocês sabem que eu tenho filha pequena, então o trabalho também tem esse lado aí, aula online, não sei o quê. As demandas são gerais, mas eu acho que foi muito proveitoso no que a gente poderia ser, né? Todo mundo saiu mais forte. Eu aprendi bastante. Eu agradeço demais a vocês e a oportunidade mesmo que a gente teve junto. Com certeza. Mas, tipo assim, professora, se fosse para escolher presencial ou EAD, eu prefiro presencial. Eu acho que eu tenho É, um né? melhor aproveitamento.
Tem um perfil aí, mas tem muita gente, Eric, que descobriu a possibilidade de você fazer diversas outras coisas e aproveitar também. E, por exemplo, tem pessoas que não conseguem vir para a universidade, pessoal do interior, de repente é um mercado que a universidade pode começar a entrar, né? Exatamente. Ou, às vezes, um convidado que pode vir para a aula, que a gente não conseguiria, alguém de fora. Na pós a gente tem usado muito, especialmente as aulas à noite, facilitam um pouco, mas o perfil dos alunos facilitam da gente trazer convidados de fora, às vezes de Fortaleza, sem gastar R$1 de passagem, né? Ele entra ali na aula, meia hora, troca a experiência com os alunos. A gente está aprendendo como aproveitar melhor, né? Pois, gente, brigadão, então, até quarta, para quem for conectar, quem não conectar, a gente se encontra aí nos corredores, com certeza, no próximo semestre. Oi? Um último... Eu vou só parar a gravação, que é dúvida da prova? Então vou parar, não. Pode ser a mesma dúvida de quem está assistindo. Pode falar. Sim, a questão de cálculo, a pessoa tem que colocar o cálculo ou só a resposta? Não precisa do cálculo. Eu coloquei, até tirei os rascunhos dessa prova. Entendi. Viu? Então, no caso, precisa só as subjetivas. Pronto, só as 2 subjetivas que vocês precisam escrever e se atentem lá o tamanho que eu coloquei, menino, tá? Ok, tá ok. Tá bom? João Vitor e Paulo Vitor, ok? Então, agora eu vou encerrar. Certo, professora. Pois tchau, gente. Bom